Olá pessoal, então eu estava falando sobre o limite de sequências, né? E o último exemplo que a gente viu foi esse aqui, uma sequência genuína que não dá para usar L'Hopital para calcular o limite, né? Porque é uma sequência que realmente o n só varia valores inteiros. Então a gente teve que entender melhor a sequência e aplicar aqueles critérios indiretos, usar desigualdades sanduíche para obter que o limite da sequência é zero, certo? Mas nem tudo está perdido. Tem situações que a gente consegue sim usar ferramentas de cálculo 1 para calcular limite de sequência. Como, por exemplo, a gente pode usar continuidade ou mesmo L'Hopital. Só que não é em todos os casos, né? O seguinte caso pode acontecer. Se eu tenho uma sequência que eu percebo que fora dela tem uma função, para calcular esse limite, eu posso passar o limite para dentro, desde que essa função que esteja fora seja uma função contínua. No fundo, continuidade tem a ver com isso. Tem a ver com você poder passar o limite para dentro. E calcular o limite assim, calculando o limite do de dentro, desde que esse limite de dentro exista. Beleza? Isso eu vou dar uma explicada por que isso acontece. Porque é o seguinte, se eu estou com uma sequência que tem a seguinte forma, f de an, eu quero calcular esse limite, onde f de x é uma função lá do cálculo 1, então o que está acontecendo assim, tem um gráfico da minha função, e minha sequência está aqui embaixo, né? Tem A0, A1. Então, f dessa sequência são esses valores aqui, essas alturas. F de A0, F de A1. Tá? E aí, se minha sequência, o AN está aqui, esse aqui é o f de AN, é essa altura aqui, beleza? Então, eu estou querendo calcular o limite dessas alturas, né? Então, se minha sequência está se aproximando de um número A, então é razoável, né, que então, essas alturas, f de A0, f de A1, f de AN, estão se aproximando da altura ali no A. E essa altura aqui no A, qual é? F de A. Beleza? Então F de AN se aproxima de F de A. Mas quem é A? A é justamente o limite de AN, né? Então, quando a função é contínua, quer dizer o quê? Que ela não tem saltos, né? Quer dizer que essas alturas vão se aproximando desse valor. Se você tivesse um salto aqui, se a função fosse descontínua, isso não ia valer mais. Mas como eu estou supondo que minha função aqui de fora é contínua, essas alturas vão indo para a altura em cima do A, e o A é justamente o limite da sequência. Então, por isso, vale isso aqui. Tá? Uma coisa importante é que a função seja contínua, e está implícito aqui,
que a função ela mesma não pode depender do n, né? Para você poder tirar, tem que ser uma função que está parada. Outra coisa é quando você tem quocientes. E aí, em que situações você vai poder aplicar L'Hopital, né? Derivar a função de cima e de baixo para calcular esses limites. L'Hopital, né? Mas quando é que você vai poder aplicar L'Hopital? Quando a sequência de cima e de baixo vem de funções do cálculo 1. Beleza? E quando essas indeterminações são indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então aí você vai poder aplicar L'Hopital, lembrando que você vai derivar agora em relação a n. Beleza? Isso aqui a gente não pôde aplicar nesse exemplo anterior, porque aparecia aqui embaixo o n fatorial. O n fatorial não é uma função derivável lá do cálculo 1. Beleza? Então aqui são ferramentas de cálculo 1 que a gente pode usar. Por exemplo, vou começar com esse exemplo mais simples. Se a gente tiver essa sequência aqui, ó. A sequência é raiz enésima de E. Então o n está variando, né? Raiz 1ésima, que é o próprio E, raiz quadrada, raiz cúbica e assim em diante. Qual o limite disso? Você tem um limite? Vai para onde? Tá? E aí o jeito de enxergar isso é lembrar que raiz enésima de E é a mesma coisa que E elevado a 1 sobre N. E para ficar mais claro qual é a função que está envolvendo aqui, a função é a função exponencial. Então, estou usando essa notação da função exponencial. E aí, para calcular esse limite, eu posso passar o limite para dentro. Por quê? Porque exponencial é uma função que não depende de n e é uma função contínua. E aí esse limite de dentro, eu sei calcular, é limitado sobre infinito, é zero. Então esse limite dá exponencial de zero, que é 1. Beleza? Então, raiz enésima de E vai ficando cada vez mais próximo de um número que no limite é 1. Esse limite aqui já é um pouco mais interessante. Porque, ó, vai calcular um limite de 1 mais 1 sobre n, tudo isso elevado a n. Então a primeira tentação que a gente tem é passar o limite para dentro, né? Identificando que aqui eu tenho uma função que eu estou elevando, e essa função seria a função x elevado a n. X elevado a n é uma função contínua, beleza. O problema é que é uma função que depende do n. Então não dá para fazer isso. Tá? Não dá para passar o limite para dentro. Até se você passar, acontece coisas estranhas, né? Esse limite aqui de dentro, limite mais 1 sobre n, 1 mais 1 sobre n, 1 sobre n vai para zero, isso aqui seria 1, mas o n ficaria solto aqui. Que diabos é isso aqui, né? Se eu calculei o limite, o n não pode aparecer no final. Tá? Isso aqui não funciona. Se você pensar bem o que está acontecendo, é que se eu elevo a n, tem um produto aqui, né? De quantos fatores? N fatores. Tá? E aí, você não pode aplicar a regra que o limite do produto é o produto dos limites, porque, de novo, está numa situação que o número de fatores vai crescendo com n. E aquela regra só dá para aplicar para o número fixo de fatores. Então, nenhum desses dois funciona. O que a gente pode fazer nesse caso, e vai fazer, é o seguinte. A gente está numa situação que tanto o expoente, no exemplo anterior que a gente viu, o expoente variava, né? E a gente conseguiu aplicar passar o limite para dentro. Mas aqui não, porque além do expoente variar, a base varia. No exemplo anterior, a base era fixa. Aqui não, a base muda. Então, nesse caso,
o que a gente sempre vai fazer em situações parecidas assim, é tentar botar a base e o expoente no mesmo patamar. E você consegue fazer isso com o ASP-log, né? Isso aqui é a mesma coisa que o ASP-log disso, lembrando que para mim o log é o ln, né? Aqui o log desce. O n desce do log. E como essa função aqui ficou fora é uma função contínua, né, que não depende do n, agora sim, para calcular esse limite aqui, eu posso passar o limite para dentro da exponencial. Beleza? E eu preciso então agora apenas calcular esse limite de dentro. Como é que eu calculo esse limite de dentro? Esse limite de dentro já dá para usar cálculo 1, L'Hopital. Porque ó, que tipo de determinação é essa daqui? O n vai para o infinito. Quando n vai para o infinito, isso aqui vai para 1, log de 1 vai para 0. Então isso aqui é uma determinação do tipo infinito vezes 0. Não dá para aplicar L'Hopital direto, mas que você consegue mudar para uma situação que você aplica L'Hopital. Por exemplo, deixa o log lá em cima e multiplicar por n é a mesma coisa que dividir por 1 sobre n. E agora ficou um limite do tipo que o de cima vai para 0 e o de baixo também vai para 0. Então a gente consegue aplicar L'Hopital. Lembrando que eu tenho que derivar em relação a quem? A n, né? Que é o que está feito aqui. Uma outra maneira de fazer esse é um passo a mais. Aí você escolhe a maneira que você acha melhor. A maneira que está feita aqui embaixo, aplicando L'Hopital, derivando em relação a n, lembrando de usar a regra da cadeia e tal. Ou você pode perceber a seguinte coisa. Olha só. Aqui tem um cara que está indo para 1, né? E aqui um cara que está indo para 0. Então eu posso botar assim, isso aqui é o limite de log de 1. Eu posso trocar 1 sobre n, que aparece tanto aqui quanto aqui, por x. E quando n vai para o infinito, esse x vai para onde? Vai para 0. Tá? E aqui pronto. Esse limite, se esse limite existe, vai ser igual a esse. Vamos calcular esse. Esse você calcula como? Por L'Hopital. É uma conta mais fácil, porque aqui você vai derivar em relação a x. Fica 1 sobre 1 mais x, e embaixo fica 1. E quando o x vai para 0, isso aqui vai para 1. Tá? E aí você volta aqui. Então esse limite vai para exponencial do limite de dentro, que é 1. Esse limite vai para ESP de 1, que é E. Então esse limite é E. É um limite conhecido também, provavelmente vocês viram ele, esse limite no cálculo 1. Então olha só que interessante, esse limite é E, mas se eu fizesse essa coisa ingênua de passar o limite para dentro, isso aqui dá 1, fica 1 elevado a n, 1 elevado a n é 1, eu ia achar que esse limite aqui é 1. E não é 1, é E. Beleza? E esse limite aqui é um limite bem importante, porque ele tem a ver com juros compostos. Quer ver? De onde surge aquela sequência? Surge da seguinte aproximação sucessiva. Então, vamos pensar que eu tenho uma taxa de juros sendo aplicada num período, digamos 1 ano. Vou fazer um empréstimo no começo do ano e vou pagar de volta no final. Vamos dizer que a taxa de juros é X nesse ano todo. Então, se eu pego emprestado uma quantidade Y, quanto eu vou pagar no final? Eu vou pagar Y, né? Mais a taxa, o tanto de juros que incidiu sobre Y, que é Y vezes X. Então, o que eu vou pagar no final é 1 mais X. Então, isso aqui é a taxa de juros simples incidindo sobre um valor do empréstimo, que é Y. Então, a ideia é que eu vou pegar esse empréstimo e durante o ano, vou usar ele para alguma coisa. Se eu for um comerciante, eu vou vender mercadoria. Se eu for industrial, eu vou aplicar na minha indústria, comprar máquinas.
E no final eu vou poder devolver isso aqui para o banco que eu peguei empréstimo. Acontece que em situações normais, o banco não vai querer te deixar emprestado esse dinheiro pelo ano todo, porque vai querer outras pessoas pedir empréstimo também. E ele vai te falar o seguinte, ó, você quer ficar com esse dinheiro? Acontece que eu poderia, por exemplo, pegar esse dinheiro no meio do ano de volta e emprestar para outra pessoa. E se eu pegar no meio, a taxa que vai incidir é metade da taxa de juros. E aí você teria que pagar para ele menos. Você teria que pagar para ele só isso aqui. E aí o raciocínio dele é que, ó, esse dinheiro que você pagaria no meio do ano, eu vou emprestar para outra pessoa no restante do ano, com a taxa de juros proporcional, a metade. E aí esse dinheiro que você me deu de volta eu emprestaria e essa pessoa me pagaria isso mais essa metade de juros incidindo, mas a metade de juros incidindo sobre isso aqui. Então, na verdade, o banqueiro receberia no final do ano isso aqui. Beleza? E aí não é difícil você mostrar que isso aqui é maior do que só o juro simples. Então, para o banqueiro, faz mais sentido te emprestar metade do ano e depois pegar o seu pagamento e emprestar essa quantia para outra pessoa, a outra metade do ano, do que só emprestar para você o ano inteiro. E aí ele fala o seguinte, tudo bem? Aí você vai falar, não, eu preciso investir esse dinheiro e eu preciso ter tempo de retorno, né? Não é imediato o retorno. Eu preciso eu só vou poder pagar isso no final do ano. Só no final do ano que eu vou, né, ter tido lucro para poder te pagar de volta. Ele, então vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que me pagar o meu custo de oportunidade. O custo de oportunidade de não poder prestar esse dinheiro para outras pessoas. Esse dinheiro ficar aí com você. E o custo de oportunidade é se você me pagar isso aqui, ao invés disso. Isso aqui já é juros compostos, incidindo 2 vezes. Beleza? Aí você fica assim, caramba, sacana. Mas então, eu quero fazer meu investimento, eu vou precisar então cobrir esse custo de oportunidade, beleza. Eu vou pagar isso então para você. Só que aí não tem muito limite onde esse raciocínio dele pode parar, né? Porque, ó, ainda mais hoje em dia com o mercado financeiro, o que se faz é o seguinte, você tem uma grana e você não precisa dividir o ano em 2 pedaços. Você pode dividir um ano em N pedaços. E uma quantia que você empresta, aí você faz taxa de juros proporcional. Aí parece que não é vantajoso, né? Porque a taxa de juros vai ficar pequena. Mas a questão é que você pega, incide essa taxa de juros nessa quantia que você emprestou, empresta de novo, incide a taxa de juros, empresta de novo. No final, o que você vai ter é essa taxa de juros menor, só que incidindo N vezes. No final, a quantia recebida pelo banqueiro vai ser essa aqui, percebe? Esse mesmo raciocínio que eu divido em 2 pedaços por taxa de juros proporcional e aplico a taxa de juros 2 vezes, eu posso fazer N vezes. Divide o período em N pedaços, aplica essa taxa proporcional menor, só que N vezes. No final vai dar isso aqui. E isso aqui parece que não tem. Você vai ter que pagar cada vez mais dinheiro para o banqueiro para ficar com esse empréstimo. Parece que essa ganância do banqueiro não tem limite. E a questão de saber se essa ganância tem ou não tem limite é saber se essa sequência aqui tem ou não tem limite. Percebe? Então, no fundo, o problema da ganância é o problema de se a ganância tem limite, é se essa sequência tem limite.
limite de sequência. A que a gente acabou de fazer aqui é o caso para x igual a 1. Se aqui fosse uma taxa de juros de 100%. Só que o mesmo raciocínio se aplica em geral. E se fizer aquela... ser ingênuo e passar o limite para dentro, fica parecendo que esse limite é 1, né? Ficaria 1 elevado a n. Mas, ó, tem um negócio bizarro aqui, né? Se eu passo o limite para dentro, o n fica solto. Tem alguma coisa de muito errado em fazer isso. Inclusive porque o limite disso aqui não dá 1. Se desse 1, quer dizer que o banqueiro não ia ter lucro nenhum. Ele te emprestou e você paga o mesmo. Na verdade, o que dá, nesse exemplo que a gente viu que dá é, né? E se aqui você põe x, na verdade, o que aparece aqui é e elevado a x. Então, a ganância do banqueiro tem limite, só que é um limite bem grande, né? Um limite exponencial. Mas tem limite, pelo menos isso. Esse aqui eu não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem. Só para vocês verem que, né, tem sequências importantes surgindo em vários contextos. Essa aqui é um caso. Beleza? Por último, a gente vai ver uma última propriedade de limite. A gente vai usar ela para calcular o limite de uma outra sequência bacana, que também não é trivial. E, inclusive, esse último limite é um exemplo que a gente não vai conseguir usar cálculo 1. A gente vai ter que usar esses critérios indiretos que a gente fez. Tá? E a propriedade que a gente vai usar, que é uma propriedade que a gente vai usar em outros contextos, é a seguinte: se eu tenho uma sequência que tem limite, então se isso aqui vai para um certo valor, o que acontece se eu pegar uma sequência parecida, só que em vez de ser a n, começar um passo antes? Isso vai mudar o limite? Então, se eu tenho uma sequência aqui, vamos desenhar isso aqui. Tem uma sequência que vai se aproximando de um certo A. Começa aqui, depois vai para cá, depois vai para cá, mas à medida que passa o AN, cada vez mais próximo desse A. Beleza? O que seria essa N menos 1? Seria o seguinte: no passo N, aqui no passo N igual a 0, tá aqui. Aqui no passo N igual a 0 nem tem, né? Começa no passo N igual a 1, estava onde a anterior estava no passo N igual a 0. Essa aqui no passo N igual a 2, estava onde a anterior estava no passo N igual a 1. E assim em diante. Só que o limite é quando o N vai para o infinito. Né? Quando o N vai para o infinito, a sequência continua indo para o mesmo valor. Não importa muito onde você começou, se você começou do A0 ou do A1. Importa é para onde você vai. E se essa foi para A, essa também vai para A. Beleza? A mesma coisa se eu começar um passo adiante. Essa sequência aqui é a n mais 1, enquanto essa aqui está no A0, essa aqui já está no A1. Quando essa aqui está no A1, essa aqui já está no A2. E assim diante. Essa aqui está sempre um passo adiante dessa. Mas se essa vai ficando cada vez mais próximo do A, essa aqui também. Porque você só começou um passo adiante. Isso não muda onde ela vai terminar. Beleza? Então essa é uma propriedade que a gente vai usar de vez em quando. E isso aqui não tem parecido com o limite de função. Né? Talvez o limite de função que vai para o infinito, mas eu acho que vocês não devem ter visto nenhuma propriedade parecida com essa. Porque isso de começar um passo antes ou um passo depois é uma coisa bem de sequência, né? De aproximações passo a passo. Um exemplo legal onde isso aparece é a conhecida sequência de Fibonacci. Né? Vocês devem conhecer ela bem, ter ouvido muito falar sobre ela. E ela é uma sequência interessante. Eu sempre gosto de contrastar essa sequência. A gente já falou da PG, né? A PG ela tem a ver com crescimento geométrico.
que a gente fala, né? O que é um crescimento geométrico? Por exemplo, uma colônia de bactérias, ou mesmo uma população de humanos, animais, no começo, quando você coloniza uma ilha, chegou lá, como é que a população se comporta? Ou mesmo uma população de bactérias, sem toxinas ainda, no meio que você está cultivando elas, como é que elas se comportam? Elas podem acontecer, por exemplo, de hora em hora elas duplicam. Então você começa com uma certa quantidade, que eu vou chamar de 1, de bactérias, e de hora em hora, então N vai medir a hora, e de hora em hora elas se duplicam. Beleza? Esse aqui é o crescimento geométrico. Então a característica desse crescimento é que, bom, esse aqui facilmente a gente consegue dizer que é um N, né? O N é 2 elevado a N. A característica desse crescimento geométrico é que de uma hora para a hora seguinte, a razão de crescimento é constante. No caso aqui, constante igual a 2, que é a minha razão de crescimento. Beleza? Isso aqui caracteriza o crescimento geométrico. É essa razão ser constante e é o que a gente chama de razão do crescimento geométrico. Agora, tem maneiras mais interessantes de populações crescerem. Por exemplo, organismos mais complexos, que as bactérias, que antes de se reproduzirem, que é como as bactérias fazem, né? Elas duplicam. Tem organismos mais complexos que antes de se reproduzirem, eles precisam amadurecer, né? Então, você tem lá, mamíferos tem muito isso, né? Você tem um mamífero jovem que ainda não está na idade reprodutiva, você tem que esperar chegar à idade reprodutiva para você crescer a população. Então, isso se modela muito com população de coelhos, né? Que é uma população que é de mamífero e tal, mas demora um tempo para amadurecer, mas nem tanto. Então vamos começar com um casal de coelhos. Esse vai ser meu F0. E aí é o seguinte, coelhos jovens, e aí ele vai demorar um certo período, digamos, alguns meses, para ficarem maduros. Mas ainda não se reproduziram. Então continua um casal de coelhos. Tá? A partir do momento que eles são maduros, eles podem produzir filhotes, e a gente vai supor que todo cruzamento vai produzir um novo casal. Então o que vai ter em F2? Você vai ter o que eu tinha antes, tá? E agora eles se reproduziram. Vou botar aqui 2. E no próximo período? O que vai acontecer? Vai duplicar? Não vai, porque esse casal que acabou de nascer, aqui vou botar assim, 1 e esse 1 reproduziu. Aqui, só esse casal pode ter mais filhos, né? Esses estão amadurecendo ainda. Então, o que você tem? Quantos vão reproduzir? Não vão ser os dessa geração, vão ser o dessa geração. Então, você vai ter os casais que eu tinha antes. Desses só vão se reproduzir esse daqui. Então, eu já estou contando eles aqui. Então, eles vão se reproduzir e vão dar origem a mais um casal. Beleza? Na próxima, o que vai acontecer? Tem esses que estavam aqui já, os 3. E agora, quantos desses vão gerar novos casais? Esse novo não vai, né? Porque esse ainda está amadurecendo. Só esses vão gerar novos casais. Beleza? E assim vai. Então você vai vendo que não vai duplicando igual a população de bactérias. É um crescimento que é assim, ó. Numa geração, você vai ter o da geração anterior, só que não vai ser o dobro da geração anterior. Porque nem todos vão reproduzir. Os que vão reproduzir vão ser da geração anterior a essa. Porque esses que são os que estão tanto de caras que são maduros. Tá? Essa aqui é a sequência de Fibonacci. Então percebe que
sequência de Fibonacci não é dada por uma fórmula, né? É dado por uma recorrência mesmo. Aqui eu escrevi errado. E mais um. Então, você pega essa aqui, a geração anterior, só que não é o dobro. Os que vão reproduzir são só o da geração que já está maduro. A anterior é essa. Beleza? Então é uma recorrência. E olha só, não duplica em cada fase, né? Diferentemente da geométrica, a de Fibonacci, a gente pode ver essa razão. Vamos olhar para a razão, chamar de Rn, essa razão entre uma geração de coelhos e a próxima. Tá? Então aqui R0, por exemplo, seria F1 sobre F0, que é 1. Deixa eu ver a cor. Depois, daqui para cá, R1 vai dar 2 sobre 1, 2. Aqui duplica no começo. Mas depois aqui já não. Ó. R2, 3 sobre 2, já ficou 1,5. E daqui, R3, F4 sobre F3, já é 5 terços. Então tá vendo? Essa razão não é constante. Tá? E aí a gente está falando aqui de população de coelhos, mas tem vários outros tipos de populações que crescem de modo parecido. Por exemplo, o mesmo tipo de problema de amadurecimento tem em galhos de árvores. Assim, você tem um galho que nasce e antes dele se reproduzir, ele cresce. E aí, a partir daqui, ele pode ter novos galhos. E vai ter novos galhos desde então. Beleza? Mas aqui, esse que cresceu, se comporta do mesmo jeito. Ele não tem novos galhos no começo, mas chega na fase de maturação, começa a ter novos galhos. E assim em diante, tá? E aqui você tem, ó, 1, 2, muito parecido com o que você tem aqui, né? Então esse tipo de crescimento com amadurecimento é um crescimento que aparece bastante em diversas situações. E é o que a gente está interessado aqui não é o limite da sequência de Fibonacci, né? Porque esse limite claramente é infinito. Se você pensar em coelhos, esses coelhos vão dominar o mundo, porque eles são coelhos imortais que estão sempre se reproduzindo. Não é isso que a gente quer capturar, a gente quer pensar nessa razão. Né? Mesmo para populações pequenas de coelhos, elas crescem o suficiente para a gente ser interessante a gente pensar nessa razão, ou pensa aqui nos galhos. A gente quer saber o limite dessa razão de uma geração para outra. E esse é um limite interessante de calcular porque, ó, a gente não tem fórmula fechada, né? Então não tem como usar nada do cálculo 1 aqui. Como é que a gente vai calcular esse limite se a gente não tem fórmula fechada? Para os fãs de álgebra linear, eu já antecipo que tem como usar álgebra linear para calcular esse limite. Mas não é nada elementar de álgebra linear, não. Tá? Tem como usar álgebra linear, inclusive, para ter uma fórmula fechada para Fn, mas também não é nada elementar. O que a gente vai fazer aqui é mais elementar. A gente vai perceber o seguinte, ó. Tá, então eu tenho a sequência de Fibonacci. Que é dada assim. E eu estou interessada na razão dos termos da sequência de Fibonacci. Como é que eu vou calcular esse limite se eu não sei uma fórmula fechada?
Bom, a informação principal é essa aqui, né? Essa recorrência. Então vamos ver o Rn. Se eu fizer Rn mais 1, aqui aparece Fn mais 2, né? E aqui é Fn mais 1. E aqui eu posso usar a recorrência. Fn mais 2 é isso. Então se eu divido por Fn mais 1, o que dá? Dá 1 mais Fn sobre Fn mais 1. E esse cara aqui é muito parecido com esse, né? O Rn aparece aqui de novo. Só que aparece trocado, né? O que a gente tem, na verdade, é que o Rn mais 1 é igual a 1 mais o inverso do Rn. Ou seja, essa razão também satisfaz uma recorrência. Tá? A gente precisa... Quem seria o R0? A gente viu que é 1, né? Aí o R2, eu posso calcular por isso aqui, ó. Quer ver? A gente acabou de ver que o Rn satisfaz isso, né? Vamos escrever aqui. Rn mais 1 é 1 mais 1 sobre Rn. Certo? Ó, então, e começa do R0. 0 igual a 1. R1. 1 mais 1 sobre 1. 2. R2. 2. 1 mais 1 sobre 2. 1 meio. 1 mais 1 meio. 3 meios. R3. Mesma coisa. Você vê que para calcular esses números, na verdade, eu nem preciso olhar para os termos da sequência de Fibonacci. Eu passo já eles por eles próprios. Tá? Isso já facilitou um pouco o problema. Mas, de novo, eu quero calcular o limite de uma coisa que eu não tenho uma fórmula fechada. Como é que eu faço isso? Ó, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai obter o que a gente chama de candidato para o limite. Eu não tenho nem ideia para onde isso vai, né? Então, primeiro eu vou tentar achar um candidato. Como é que eu acho um candidato? Eu suponho que vai para algum lugar e tento descobrir para onde vai. Beleza? Para eu ter uma ideia para onde isso vai. E aí depois na lista de exercício tem um exercício para vocês mostrarem que esse candidato realmente a sequência vai para ele. Beleza? Mas vamos primeiro achar esse candidato. Suponho que a sequência vai para alguém. Quem é esse alguém? Vai ser alguém que tem a ver com isso aqui, né? Então você pega o seguinte, pega a recorrência e calcula o limite. Se isso aqui tiver limite, se o Rn tiver limite, o Rn mais 1 também tem limite. E é qual? O mesmo, R. Certo? Se isso aqui tiver limite, isso aqui também tem. 1 mais 1 sobre R. E aí é uma coisa importante a gente ver que a gente tem que supor que o R aqui não é zero, né? Por exemplo, R positivo, porque todo mundo aqui é positivo. Beleza? Então isso mostra que se vai para alguém, não é para qualquer alguém, é alguém que satisfaz isso. Isso aqui, para bom conhecedor do assunto, já sabe, né? Isso aqui tem a ver com a razão áurea. Um jeito mais claro de deixar isso é resolver isso aqui para R, tá vendo? Isso aqui não tem mais limite, não tem nada, virou um problema algébrico. Vamos isolar o R aqui. Então multiplica tudo por R, fica R ao quadrado igual a R mais 1. Então é esse cara que é o R que satisfaz isso aqui. Aí você consegue obter isso com Bhaskara. Você faz delta, delta é B ao quadrado, menos 4ac, tem esse menos, então vira mais 5.
Então, R ele é menos C, 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Tá? E como eu estou supondo que o R aqui é positivo, né, porque minha sequência é toda positiva, então o limite dela não vai poder ser negativo. Né? Então, dessas raízes aqui, a única que pode ser limite dessa sequência é a raiz positiva, que também é conhecida como razão áurea, Φ. Beleza? Φ vem do Fibonacci, né? Isso aqui é a letra F grega, minúscula. Então já mostrou uma coisa interessante da sequência de Fibonacci, né? Essa razão dos termos, se ela não é constante, igual é no crescimento geométrico, vai variando, mas se for para alguém, não vai para qualquer cara não. Vai para um cara bem especial que é a razão áurea. Como é que eu descubro esse candidato? Simplesmente pega essa recorrência, pega limite, usa que se tem um limite, se o Rn vai para R, o Rn mais 1 também vai para R, e aqui vai para cá e descobre que esse R não é qualquer R, beleza? Então vê que é bem diferente calcular limite de função, né? Inclusive aqui a gente só tem um candidato. Depois a gente tem que efetivar esse candidato, mostrar que esse candidato realmente é o limite dessa sequência. E aí é um exercício bacana da lista dessa semana, pra vocês fazerem. Beleza? Então a gente está muito interessado em dominar as sequências e dominar o que são essas aproximações passo a passo, para saber exatamente o que são as somas infinitas. Porque na hora de lidar com somas infinitas, aparecem limites de sequências e a maioria delas são limites que não dá para usar cálculo 1. Você tem que usar novas técnicas para calcular esses limites aqui. Beleza? Então essa semana é para vocês perceberem a importância dessas somas infinitas e perceberem também que elas não são assim fáceis de lidar. Para poder lidar com elas, a gente vai ter que lidar com sequências e vai ter que perceber que essas regras que a gente está acostumado a fazer limite da soma, a soma dos limites, etc., tem limitações. Por exemplo, não se aplica aqui, não se aplica para número variável de parcelas, e a gente vai ter que ter outras técnicas para poder lidar com essas somas infinitas. Que assim que a gente souber lidar bem com essas somas infinitas, que vai dar um trabalho de algumas semanas, a gente vai poder voltar para as somas infinitas de potências. Tá? E aí voltar para a EDO. Então a gente vai gastar um tempo dando sentido para essas somas infinitas, mas sempre lembrando, se vocês estiverem no meio do caminho, para que eu estou fazendo isso? Lembra, a gente quer criar novas funções. Aquelas polinômios que não terminavam mais e não era polinômio, a gente quer considerar eles como novas funções. Não é polinômio? Beleza, vamos ver o que é. Então aí aparecem essas somas infinitas, e para entender essas somas infinitas, a gente está começando bem devagar. A gente está indo para o fundamento das somas infinitas, que é o limite de sequências. Uma soma infinita é o limite de uma sequência bem especial, é o limite da sequência das somas parciais. Mas tem outras sequências, são as que a gente está estudando. Beleza? Essa semana é para vocês se acostumarem com isso, é importante e é fundamental vocês entenderem a diferença entre sequência é uma coisa, série é outra coisa. Série é um tipo especial de sequência. Então, nessa semana a gente está focando mais em sequências para, em seguida, semana que vem, a gente voltar. Entendendo bem sequência, a gente vai poder encarar as somas infinitas, as séries. Beleza? Valeu, pessoal.